abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um programa, um momento de conversa. Estou aqui eu, Mateus, irmão João Gabriel. Deus abençoe. E conosco também, irmão Jonas. Deus abençoe, irmãos. Amém. Estamos aqui para falar de um assunto. O tema do nosso programa de hoje é uma perseguição ao sobrenatural. Mas para iniciarmos, dê suas saudações, irmão João Gabriel. Deus possa abençoar cada um dos irmãos nesse momento, que essa palavra possa abençoar cada um, abrir o entendimento dos irmãos e abençoar as suas casas, as suas famílias. Creio que esse é um tema muito propício para o que nós estamos vivendo e creio que vai abençoar os irmãos. Amém. Irmão Jonas. Amém. Deus abençoe, irmãos. Como o irmão Mateus disse, tema muito especial, muito tremendo, e creio que os irmãos vão ser bem alimentados hoje. Amém. Nessa nossa palestra aqui, nesse nosso momento de conversa. Deus abençoe. Amém. Nesse programa de hoje nós vamos tomar uma mensagem que o profeta pregou em 30 de dezembro de 56, intitulada José encontrando seus irmãos. E o profeta ele vai pegando essa mensagem, ele vai dizendo como que a falsa semente, a falsa vinha, ela vem perseguindo a verdadeira vinha, e sem motivo algum, sem causa alguma, somente porque ela tem uma inspiração sobrenatural. Amém? Nos dê um pequeno comentário a respeito disso, irmão João Gabriel. Exatamente isso que o Mateuzinho falou. Desde o princípio, sempre houve uma perseguição ao sobrenatural. Nós vemos ali com Caim e Abel, Caim matando Abel só porque o sacrifício dele tinha sido aceito. Não tinha um motivo, Abel nunca fez nada para ele. E nós vemos isso por toda a Bíblia. Sempre há uma perseguição ao sobrenatural. Nós vemos ali nessa mensagem José encontrando seus irmãos. O irmão Brana fala um pouco sobre José. E nós vemos que José ele foi perseguido pelos seus irmãos sem nenhum motivo. Ele tinha ganhado a túnica, ele teve os sonhos sobrenaturais. E por ele ter esse sobrenatural, ele foi perseguido. Nós vemos vários outros casos. Jesus, Estevão que foi apedrejado por pregar a palavra sem nenhum motivo. E nós vemos isso nos dias atuais de hoje. Há uma perseguição sobre a noiva porque ela carrega o sobrenatural. Nós vemos que todos esses exemplos da Bíblia, e hoje nós nunca fizemos algo contra ninguém. Nós nunca chegamos, até falando assim de algo físico, batemos em alguém para causar esse problema, mas é porque há um sobrenatural dentro de nós. E eu penso que nós temos que nos alegrar com as perseguições. Sim. Porque significa que há um sobrenatural que está conosco, está dentro de nós. Porque a falsa vinha, ela nos persegue por quê? Eles não gostam de nós por quê? Porque nós temos o sobrenatural. Nós vemos irmão Brana, só para ler um pequeno parágrafo, irmão Brana que nessa mensagem mesmo, no parágrafo 136, irmão Brana diz assim: José nunca competiu com eles. Ele foi odiado e rejeitado com o mesmo propósito do restante deles. Porque Deus estava com ele de modo sobrenatural. Amém. E de modo diferente do que ele estava com o resto deles. E eles o odiavam sem uma causa. Caim odiava Abel sem uma causa. Os irmãos odiavam José sem uma causa. E hoje o mundo denominacional, não importa o quão grande seja, eu tiro meu chapéu e digo graças a Deus por eles. Mas em todos os seus grandes ensinamentos, suas grandes igrejas, as grandes coisas, ainda assim, em tudo isso, Deus chama homens não tendo nada a ver com isso, porque eles não competirão com o sobrenatural. Aí está o movimento hoje. Eles odeiam esse movimento sem uma causa. E deixe-me dizer isto como isto está vindo do céu. Eu creio no meu coração, nunca houve um tempo em que isto pudesse ser provado. Porque se você pudesse provar Deus, então ele não seria mais aceito pela fé. É uma prova. Nós cremos em Deus e em seus milagres pela fé. Chamamos as coisas que não são como se fossem, porque assim disse Deus, não importa o que seja. Nós vemos até na vida de irmão Brana, quando o sobrenatural começou a se manifestar, a terceira puxada começou a se manifestar, que ele chamou os esquilos resistentes, o sobrenatural manifestando ali na vida dele, ele foi perseguido. As pessoas deixaram ele. E nós vemos isso na Bíblia, na vida de irmão Brana, e isso tem que se repetir hoje como está acontecendo. Mas eu volto a palavra para o irmão Mateuzinho aqui para nós. Vamos prosseguir. Amém. E é isso mesmo, irmão João Gabriel. Você vê que sempre houve uma perseguição desde Gênesis, Desde lá do tempo de Abel e Caim, o profeta ele até cita nessa mensagem que é o mesmo tipo de Jesus Cristo, Sim. E a falsa semente ela sempre vem perseguindo a verdadeira semente, Todos aqueles que são inspirados sobrenaturalmente e que têm um sobrenatural em suas vidas, eles são perseguidos por
por essa linhagem, né? Essa linhagem da serpente, né? Essa linhagem Sim. falsa, né? Sim. E, irmão Jonas, acrescente esse comentário para nós, gentileza. Amém. Muito rico o que o irmão João falou, né? Você vê assim, nunca tem uma causa para a falsa vinha. Eu acho muito importante o que o irmão Brana diz, né? Eu creio que está aqui no parágrafo 105, né? Porque assim, as duas vinhas, a falsa vinha e a verdadeira vinha, elas são bem parecidas, né? Eles são religiosos. O irmão Brana diz, Caim e Abel, eles eram muito religiosos, né? Você vê, ele cita sobre Israel e Moabe, eles eram irmãos, né? Criando o mesmo Deus. Então assim, eles são muito parecidos. Para você saber, como é que você vai saber qual que é a verdadeira e qual que é a falsa? Né? Qual que é a verdadeira vinha e a falsa? Justo que às vezes eles pregam a mesma coisa, eles citam a Bíblia, mas como que você vai saber qual que é a falsa e qual é a verdadeira vinha? O irmão Brano nos explica no 105, ele fala assim: agora observe estas duas sementes, brigando, o mal tentando destruir a semente justa. E ele tentou destruir Abel, e ele o fez, mas Deus criou Sete para tomar o seu lugar. Agora, só uma pausa aqui nessa leitura. O irmão Brando diz nas eras também, eu não separei o parágrafo, mas ele diz lá que como que você vai identificar a falsa da verdadeira? É que a falsa sempre vai tentar destruir a verdadeira. Você não vai ver a verdadeira tentando destruir a falsa. Não, a verdadeira ela segue seu caminho, crendo na mensagem, tentando ser um verdadeiro cristão. A falsa, quando ela vê a manifestação do poder de Deus na verdadeira, ela quer destruir. Então, assim, como que você vai identificar qual que é o ramo certo, né, da verdadeira? É quando você vê as perseguições em cima, né, as falsas acusações, e você vai identificar qual que é a verdadeira vinha e a falsa vinha. Exatamente. Né? Então, a irmã Brana continua, né? Irmã Brana, assim, ele pensou que ele tinha Jesus bem ali. Olha através das eras, em todos os lugares. Todo lugar ele ia. Ele cercava aquela semente. Quando ele matava um ou outro, ele achava que tinha pego aquela. E finalmente ele foi atrás de João Batista. Finalmente cortou a sua cabeça. Ele pensou que o tinha então, mas ele descobriu que ele estava aqui em Jesus. Ele matou todos os bebês. E Moisés, ele tentou matar Moisés. Ele tentou todos os dias que pôde destruir aquela semente quando ele matou a Cristo no Calvário. Mas Deus o ressuscitou novamente no terceiro dia. Então ele enviou o Espírito Santo de volta para chamar filhos e filhas de Deus. E aquele mesmo mal, a semente religiosa, está perseguindo aquela semente justa até hoje. Então você pensa assim, não, será que a gente não tem uma perseguição? Nós sabemos que terá um aperto, né? Nós sabemos que vai ter um aperto em que a semente, a falsa... E assim, uma coisa assim, bem importante, eu não ia falar isso, né? A gente tinha comentado um pouquinho, mas uma coisa que é bem importante, o Brando diz na mensagem, há 70 semanas, que as virgens nécias vão entrar no Concílio Mundial de Igrejas. E a gente sabe que o Concílio Mundial vai perseguir a noiva, certo? Então, as virgens nécias, nós sabemos que são crentes da mensagem, estão ouvindo o profeta, mas eles não têm azeite na lamparina, não receberam o Espírito Santo. O irmão Brana diz que esses crentes da mensagem, nas 70 semanas de Daniel, eles vão entrar no Concílio Ecumênico. Então, você vê a gravidade disso. Pessoas dentro da mensagem vão perseguir a noiva. Porque, assim, você vai ver... Aqueles religiosos, quando eles perseguiram Jesus, como é que eles conseguiram ter acesso a Jesus? Era um que estava no meio deles. Era um Judas, né? Um traidor. Então nós vemos assim que a história se repete, nós vamos ver que haverá um traidor dentro da mensagem para entregar a noiva, né? Mas quando o diabo pensa que atacou a semente, aí Jesus ressuscita, né? Jesus ressuscita sempre, né? Quando pensou que pegou Abel, pareceu um 7. Pensou que pegou Jesus, ele ressuscita no terceiro dia, né? Sempre tem uma via de escape. Sempre. Amém. Tremendo. E algo até a se citar, né, irmão Jonas? É que você observa que essa perseguição, ela tem, por mais que ela não tenha uma causa, motivo, mas ela se originou por causa lá daquele pronunciamento que Deus fez, né? Que a semente da mulher pisaria a serpente. Verdade. Isso é verdade. Então por que ela tenta fazer isso? Por que ela persegue? É porque ela não quer ser destruída. Embora, né, o que Deus fala uma vez, aquilo basta, né? Aquilo se encerra. Não importa o quanto o diabo se debate, o quanto o diabo se mexe para lá ou para cá, né? O julgamento contra ele já foi dado, né? E uma coisa que a gente temos que entender, embora, né, essa perseguição, como o irmão falou, ela vai chegar a um nível físico
né? Mas ela acontece primeiramente no espiritual, né? Tudo acontece primeiramente no espiritual e depois no âmbito físico, né? E nós sabemos que hoje a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades malignas, né? Então por isso que muitas vezes a gente observa que espiritualmente nós somos perseguidos, né? Nós somos acusados de coisas que nunca fizemos. Exatamente. Né? E a gente tem que tomar essas coisas até mesmo com uma aprovação que nós estamos no caminho correto. Porque o profeta ele fala algo muito interessante. Fala, se o diabo não está te perseguindo é porque ele já te alcançou. Né? E essa perseguição, muitas vezes ela tem que nos dar até um ânimo. A gente fala, é isso que mostra o quanto eleito eu sou, o quanto semente verdadeira eu sou, né? Quanta vinha correta eu vou. Inclusive, falando a respeito, né, sobre o que o irmão falou a respeito de ser parecido, eu quero ler um parágrafo que o profeta fala a respeito disso. É lá no 114, ele diz assim: Agora, se Deus respeita apenas o fundamental, veja aqui. Moabe, escrituristicamente, falando, era simplesmente tão fundamental o quanto era Israel. Ele possuía tudo que Israel possuía. Sim. Ele tinha 7 altares. Isso foi o que Deus exigiu. Israel possuía 7 altares. Ele tinha 7 sacrifícios limpos. Israel possuía 7 sacrifícios limpos. Aí estão Caim e Abel, novamente. Vem, correto. Ele ofereceu 7 bois. Eles ofereceram 7 bois. Ele ofereceu 7 carneiros. Ele ofereceu 7 carneiros, falando que cria que Cristo viria. Ele ofereceu 7 carneiros, a mesma coisa, tão fundamental o quanto podia ser. Caim construiu um altar, Abel construiu um altar. Caim ofereceu um sacrifício, Abel ofereceu um sacrifício. Abel adorou, Caim adorou. Mas Deus vindicou, provou que Abel era a sua escolha. Amém. Deus provou que Israel era a sua escolha, pois Israel tinha um sobrenatural no seu arraial. Amém. Então, a maneira que Deus prova, né, qual é a sua escolha é por meio do sobrenatural. É verdade. Né? Quem que deu aquela inspiração para Abel? Foi um sobrenatural. Sim. Né? Foi ele ter tido uma revelação sobre a túnica de pele que Deus rasgou e deu para os pais dele. Né? Uma coisa que Caim não se atentou. Né? E nos fale um pouco mais sobre isso também, irmão João Gabriel. Exatamente, até no parágrafo embaixo, né, a irmã Bruna fala, quando João chegou ele era o sobrenatural, quando Jesus chegou ele era o sobrenatural, e o inimigo no lado fundamental sempre perseguiu o sobrenatural. Algo que eu estava pensando aqui quando os irmãos estavam falando é que a gente vê que há uma perseguição sobrenatural e nós vemos que na era que nós estamos vivendo há uma pressão muito grande, um desânimo muito grande tem caído pelas pessoas. E querendo ou não, é uma perseguição de espíritos também. Sim. Porque nós vemos a perseguição da falsa vinha, mas nós também vemos os espíritos perseguindo as pessoas, querendo fazer com que elas desanimem. Mas o irmão Brano, até nessa mensagem, ele fala da âncora, né? Que nós vemos todas essas perseguições, é uma coisa... A perseguição, mesmo que naturalmente a gente fala, parece algo difícil, né? Mas é como o Mateuzinho falou, algo muito bom, que mostra que nós estamos no lado correto, né? E aí, às vezes pode ser que algum irmão, né, que esteja com medo, né? Porque agora tudo tende a apertar, é como a pirâmide, né? Você vê que conforme você vai passando pela estatura, ela vai ficando menor e o caminho vai ficando mais estreito. Nós vemos o exemplo da âncora, né? Que nós não devemos temer nenhuma dessas perseguições, porque há uma âncora onde nós estamos ancorados, como o navio, né? Naquela grande tempestade. O navio balança, pode ter alguém com medo ali, mas se ele está ancorado, o problema acabou. Se nós estamos ancorados, não tem nenhuma perseguição que nós devemos temer. Nós vemos o caso de Moisés, né? Moisés tinha uma âncora, né? Tanto que quando ele era bebezinho, a mãe dele colocou ele naquele rio Nilo, ele tinha um sobrenatural do lado dele, ele estava ancorado nesse sobrenatural. Porque se nós temos o sobrenatural e o Espírito Santo com a gente, não tem nada. A mãe dele colocou ele no rio Nilo, né? Joquebede colocou um rio que tinha crocodilo, tinha muita coisa. Nós vemos que sempre houve essa perseguição, houve ali Moisés, houve em Herodes perseguindo Jesus, né? Eu creio que foi Herodes perseguindo, tentando matar a semente, mas só que Deus ele sempre nos guardou. Sim. E ele há de guardar. Se ele guardou Moisés atrás daquele rio cheio de crocodilos, cheio de coisa, ele há de nos guardar, porque há um sobrenatural conosco, porque o sobrenatural é maior do que essas provações. O sobrenatural é maior do que essas perseguições.
Como o irmão Jonatas falou, né? Quando a falsa vinha achou que tinha pegado Jesus ali, que tinha acabado com tudo, Jesus 3 dias depois veio e ressuscitou. E eu creio que quando a falsa vinha achar que nos pegaram, vai ter um rapto e aí serão os corpos transformados, aí outra vida. Há uma via de escape, né, irmão? Há uma via de escape. E algo até que eu tava pensando aqui, né? O irmão falando a respeito da perseguição, Sim. o irmão Jonas. Tem algo que eu achei interessante, rapaz, pensando, porque você olha para as eras, o profeta ele fala algo muito interessante, que ele fala quando surgiu a Igreja Católica Romana, né? A primeira perseguição, antes deles se juntarem, né, com Roma Imperial, eles já estavam perseguindo a primeira semente, na primeira e na segunda era. E o profeta fala que o que eles diziam, né, para aqueles tribunos, né, para perseguir aquela verdadeira semente, é que eles eram a verdadeira igreja, que eles eram a igreja certa, né, que eles eram a igreja correta, né. E a gente sabe que esse espírito ele ainda ronda o nosso meio, né. O irmão falando a respeito de que as virginessas vão vir, vão entregar, vão acusar, eu não duvido nada, que eles pegarão parágrafos e falar o profeta falou tal coisa, vão pegar versículo e falar a Bíblia falou tal coisa. Mas aí é o que Salomão diz, tudo que é já foi, tudo que será já foi também. Então cabe a nós termos um discernimento, né, irmão Jonas? De a gente olhar o que já aconteceu, o que o profeta já relatou e ver que tipo de espírito está por trás dessas coisas. Né? Comente um pouco mais sobre esse assunto, por gentileza. Amém. Você vê assim, né? Você estava falando sobre citar, né, as escrituras e tudo mais. Sempre assim, o diabo sempre ele vem mostrar assim, uma coisa para você, ó. Aqui está o lugar certo para você tá, né? Aqui que é o lugar certo, ele te mostra assim. O irmão Brana fala assim no parágrafo 133. Ele fala assim: a organização de Caim nunca foi capaz de colocar o casaco eclesiástico dele sobre o homem de Deus. Isto não encaixaria, correto? Observa através das eras, né? Então você vê assim, ele sempre tem uma maneira assim de te atrair, né? De falar, ó, aqui é o lugar certo para você. Ele tenta colocar esse casaco bem ajustado em você. Mas você vê a diferença, né? A capa que Elias mandou para Eliseu demorou um tempo para encaixar nele, porque ele tinha que se ajustar na capa, não a capa tinha que ajustar nele. Né? Então a palavra não é da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente fala assim, não, é dessa maneira que a gente tem que seguir. Não, você que tem que seguir o que a palavra falou, né? E não tentar interpretar o que a palavra está falando, tentar falando, não é bem assim, lá no tempo do irmão Brana era diferente, não a Bíblia, não, você tem que entender o tempo, né? Não é assim, a Bíblia ela é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? Porque é Jesus Cristo. Então é dessa maneira, né? E aí eu vejo aqui esse parágrafo 142, né? Eu acho ele bem interessante. O Brana fala assim: como podem os homens se tornarem tão religiosamente cegos? Eles se tornam estúpidos por causa das barreiras denominacionais e odeiam seus irmãos sem uma causa. Vê você isto? Tão limitados, tão pequenos, eles fazem isso por causa do seu prestígio. Né? Então é o que acontece sempre na diferença entre a verdadeira vinha e a falsa vinha. É verdade, mano, é verdade. E vai sempre ter essa perseguição, né, irmão Jonas? Sempre vai ter essa perseguição. Até o arrebatamento sempre. Exatamente. Você vê até que o profeta, quando ele começou a pregar, quando ele começou a falar, muitos dos ministros falaram, mas, irmão Brana, você tem que fazer cura. O seu ministério não é de pregar, falaram para o profeta. O seu ministério não é de pregar. Muitos abandonaram o profeta. Você vê quantas e quantos acompanharam na primeira e na segunda puxada. A última pregação que o irmão Brana pregou, ficaram 11 ouvindo a pregação. Era somente 11 naquele tabernáculo ouvindo. Às vezes a gente somos atacados, vemos às vezes tantas pessoas que estão ao nosso redor e vão sumindo e vão saindo, desaparecendo. Eu acho que isso mostra que nós estamos no caminho certo. O irmão estava falando isso daí, ó, o irmão Brana falando no 106. Agora ambos os lados, o irmão Brana falando, se você observar, começaram em Gênesis, religiosos em ambos os lados. Um deles, denominacional, generoso, e o outro, humilde, andava no Espírito através da revelação. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. O irmão estava falando aí, irmão Mateus, falando sobre as puxadas, né? Você vê assim, a falsa vinha, ela anda só nas duas puxadas. Né? Só quer rudimento, só quer saber se tem que ofertar, se tem que dizimar ou não, quer ver se tem que usar tal roupa,
Se isso não quer andar só nos rudimentos, né? Só em cura divina, só isso. Só quer andar em águas rasas. Já a verdadeira vinha, ela vai para a terceira puxada. Ela gosta de andar em águas profundas, né? Ela quer saber o que significa a terceira puxada. Ela quer saber os trovões. Ela quer entender as trombetas. Ela quer saber o dia e a hora que está vivendo. Né? Não quer saber o que vai acontecer no futuro. Isso aí são coisas que acontecer, é importante. Mas uma Brana diz, o ser humano ele sempre errou em olhar o passado, olhar o futuro, mas ele erra em saber o dia e a hora que está vivendo. Né? É verdade. Então a verdadeira vinha é uma coisa bem importante aqui na diferença entre a verdadeira e a falsa, né? que eu estava citando. É isso, é que a verdadeira sempre vai caminhar na revelação. Né? É verdade. E são poucos, né? O profeta fala da história ali de quando forem entrar na terra, dos 10 espíritos, que daqueles 2 milhões daquela população, somente 2 foram salvos. Sempre é pouco. Sempre é pouco. Comente um pouco mais sobre isso, irmão João Gabriel. Isso é muito importante, né? Nós vemos, né, tanto na era que nós estamos vendo, tantas coisas. Nós vemos pessoas, né, chegando com parágrafos mostrando, não, é isso, mostrando pequenas partes ali, falando que é isso, é aquilo, querendo trazer suas próprias interpretações também, né? Porque é como o irmão Brana ele fala nessa mensagem aqui, né? Uma perseguição sobrenatural. Ele dá um exemplo da cura. Muitas pessoas perseguindo porque curavam, né? Tem pessoas que eles creem, mas negam a eficácia, né? Falam, não tem cura, não sei o quê. E você vê que eles perseguiam isso porque eles não tinham. A falsa vinha, ela persegue também porque ela não tem o que a gente tem. Ela não tem o sobrenatural que a gente tem. Então eles viam as curas, né? E falavam, não, isso é mentira, só Jesus fez cura. Isso não pode acontecer. O irmão Brana curava lá, vinha pessoas, a gente vê tantos exemplos, né, de pessoas que iam na reunião dele para tentar desmascarar, né, achando que era mentira. Nós vemos uma perseguição ao sobrenatural na questão da cura ali, né? E nós vemos que hoje a linha é muito mais fina, né? Muito mais fina, com a terceira puxada aqui, com o caminho se estreitando mais, a linha é muito mais fina e a perseguição é muito maior. Perseguição é muito maior. Porque tanto perseguição de pessoa quanto perseguição dos espíritos aqui que foram todos citados aqui pelos irmãos. Sim. E vai se findar num grande aperto. E o irmão Brana, quando ele traz aqui sobre José, né? Recapitulando ali um pouco do começo, como já foi falado aqui, nós vemos que sempre foi sem um motivo. Eles nunca fizeram nada, eles sempre carregaram o sobrenatural. E algo muito interessante que os irmãos falaram aqui, que o irmão Brana fala aqui, que pra mim eu não sabia, né? E quando eu olhei, eu falei, rapaz, quando o irmão Brana cita Moabe. Porque Moabe ele também oferecia os sacrifícios, né? Os mesmos sacrifícios. Moabe, eles acreditavam no mesmo Deus, só que quando Israel, uma cidade que andava com o sobrenatural, com a coluna de fogo, pediu para entrar, e o irmão Brana fala, né, que Israel disse, até o que o meu gado comer, a gente vai dar o valor de volta ali. Mas por eles terem o sobrenatural, Moabe não deixou. Por eles terem o sobrenatural, Moabe não deixou e perseguiu eles. E você vê que hoje, como nós falamos aqui, é muito bom nós recapitularmos, darmos graças por tudo e até por essas perseguições. Sim. E não pararmos por nada, porque se nós somos perseguidos, se há uma pressão grande em nossas vidas, é porque nós estamos no caminho certo. Exato. Você vê que o irmão Brana, né, tantas vezes que pressões muito grandes caíram sobre ele tentou se matar, ele perdeu a esposa, mas ele tinha um sobrenatural. Sim. E lá na frente aquilo vai se refletir no seu galardão, né? E nós vemos, né, hoje aqui, para mim encerrar a minha parte, né, que há uma perseguição ao sobrenatural que está em nossas vidas. Ainda mais agora, com o tempo se findando, as coisas acontecendo, nós vemos várias coisas acontecendo na natureza, pronunciamento de presidentes. Esses dias, né, o Biden falou que muito provavelmente, né, vai ter uma guerra contra os Estados Unidos, ele fez um pronunciamento, nós vemos tudo se cumprindo e vai haver uma perseguição muito maior, né, do que essa que nós estamos vendo, né, ao sobrenatural. Só que a minha palavra que eu deixo para os irmãos é que não temam essas perseguições, porque Deus ele não falha, né? A Bíblia, Deus ele é sempre o mesmo ontem, ele é sempre o mesmo hoje, ele é sempre o mesmo eternamente. Não temam as perseguições, não temam as aflições, porque como os irmãos falaram aqui, né? As pessoas elas querem modernizar a mensagem, elas querem modernizar a Bíblia, falar, mas isso como o Bruno falou ali atrás, não vai acontecer aqui, isso que a Bíblia falou ali, agora não é assim, e tá, querendo ou não, traz uma incredulidade para as pessoas, né?
Traz uma incredulidade quando as pessoas chegam na hora das pressões, falam, mas aquilo lá que aconteceu, não, acho que não tem como acontecer, né? Tudo bem, Deus guardou Moisés, tudo bem, né? Deus guardou José, mas ele não vai me guardar não, né? Essas coisas estão acontecendo aí, e traz uma incredulidade, só que não temos, porque as perseguições elas só tendem a aumentar, as aflições elas só tendem a aumentar, só que esse sobrenatural que eles perseguem vai ser o sobrenatural que vai te guardar e vai te fazer tirar dessa terra, né? É como aquela nave, né? Até um certo momento, quando ela tá subindo, né, o foguete, né? Ela vê alguma coisa ali da Terra e tudo mais, mas só que o que nós temos que fazer é romper essa dimensão, sair dessa órbita, porque aí Satanás não acha. É verdade. Aí Satanás não pega mais, quando a gente sai de órbita, aí não tem como mais. É verdade. Amém. Amém. Algo interessante também é que é um momento de separação, né? Sim. É um momento em que essa perseguição, ela traz à tona uma separação, né? Ela traz à tona um momento de separação. Né? É um momento de separação. Começa no espiritual e logo após vem também no natural, né? No físico, né? O shoyu tem que ser separado do trigo. Né? Tem que chegar uma hora. Justamente. E essas coisas vão se estreitando, vão apertando, as perseguições vão aumentando, né? Mas é somente porque é um momento de separação. É o momento do arrancar do trigo e do shoyu. É o momento de um ir para o celeiro e o outro ir para o fogo, né? Comenta mais um pouquinho a respeito disso. Amém. Às vezes quando a gente fala de perseguição, né, que vai vir uma grande perseguição para nós, é normal que o ser humano a gente ficar preocupado, né? Nós olhamos assim, vemos que as profecias estão se cumprindo e a gente começa a ficar meio tremendo, né? O normal do ser humano começar a produzir, mas o interessante, né? Nós estamos falando sobre José encontrando seus irmãos, é que foi muito importante a perseguição dos irmãos de José, né? Perseguirem José. Porque se não tivesse aquela perseguição, como é que ia formar um rei no Egito para salvar o povo de uma fome? Então era necessário. Então a perseguição para a noiva, ela é necessária. A hora mais gloriosa da noiva, nós pensamos assim, nós estamos vivendo um tempo bom agora, né? Não tem perseguição. Mas o irmão Branham disse que a hora mais gloriosa da noiva é quando houver o aperto, né? Em Apocalipse 3, verso 18, gostaria apenas de ler algumas escrituras aqui. Apocalipse 3, verso 18, diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Então tem que ser um ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, ouro provado no fogo, somos nós que somos o ouro, mas nós somos provados na fornalha da aflição, né? Nós somos provados. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então veja, a nossa tribulação, a prova da nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece, né? A irmã Brana, na mensagem das eras, ele fala assim, o ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo, produzido na fornalha ardente da aflição. Essa é a espécie correta de ouro. Mas que espécie de ouro a igreja tem hoje? Ela tem apenas o ouro terreno que perecerá. Então tem a diferença, né? As pessoas querem muita riqueza, mas não quer o ouro correto, né? Ela é rica, ela está satisfeita, ela tem feito de opulência o principal critério da espiritualidade. A evidência da bênção de Deus é da exatidão da doutrina, etc. É agora baseada na quantidade de pessoas ricas envolvidas nisso. É melhor que venhas antes que seja tarde demais, diz o Senhor, e de mim compres ouro provado no fogo, e então serás verdadeiramente rico. Armon Brand diz, estão compreendendo isto? Ouça-me, nus fisicamente, viemos ao mundo, porém não deixaremos nus espiritualmente. Oh não, nós vamos levar algo conosco. O que é esse algo? É tudo, Armon Brand diz. É tudo o que podemos levar conosco. Nada mais e nada menos. Portanto, é melhor que sejamos agora bem cuidadosos para ver se levamos algo que nos faça reto diante de Deus. Aí agora o irmão Brana diz, assim então, o que levaremos conosco?
levaremos nosso caráter, irmão. É isso que levaremos conosco. Agora, que espécie de caráter você levará consigo? Será que vai ser semelhante ao dele, cujo caráter foi moldado pelo sofrimento da fornalha ardente da aflição? Ou vai ser a debilidade deste povo laodicense sem caráter? Depende de cada um de nós, porque naquele dia cada qual levará a sua própria carga. Então é importante a perseguição para nós. É muito importante. Então nós louvamos a Deus quando as coisas começam a apertar para nós, quando a lei, quando a igreja e o Estado se unir para perseguir a noiva, nós louvamos a Deus porque é a hora mais gloriosa. O irmão Brana diz assim, na mensagem, as suas infalíveis palavras de promessa. O irmão Brana fala assim, aquele grande dom, eu tenho tentado explicar, ele está falando da terceira puxada, eu tenho tentado explicar esse grande dom, mas não será perfeitamente manifestado agora. A terceira puxada, ele fala bem assim, espere que aquela perseguição, aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição, e é quando vocês verão isso estar perfeitamente no meio de vocês. Olha o que o Brana disse. Então a terceira puxada ela vai estar perfeitamente manifestada no nosso meio quando o concílio mundial vir perseguir nós. Então nós temos que dar só glória a Deus pelas perseguições, né? Amém. Amém, é verdade. Eu quero deixar aqui, antes de encerrarmos, um parágrafo que o profeta fala, né? Esse parágrafo é para você, irmão, irmã, que sofre algum tipo de perseguição pelo que você crê, pela igreja que você congrega, ou Amém. seja, pelo que for. Eu quero deixar aqui as palavras do profeta, do irmão Brana. Ele diz assim no parágrafo 161: estou tão feliz por poder dar as mãos a este longo cordão de desprezados e rejeitados e odiados pelos eclesiásticos através da terra. Aqui estão eles. Eles são os mais baixos, correto. Os eclesiásticos, falando do mundo educacional e socialmente falando, eles estão acima deles. E nos sentimos alegres por sermos humildes, porque os que se humilham, Deus um dia virá pela segunda vez na glória para exaltar a sua igreja. Amém. Até então vamos corajosamente lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Vou deixar esse parágrafo aí para os irmãos. Vamos partindo para o nosso encerramento. Irmão João Gabriel, dê suas considerações finais. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, as suas casas, né? Que essa palavra possa ter sido de grande valia para a vida dos irmãos, né? Como nós falamos no começo, né? É um tempo que nós necessitamos saber dessas coisas, né? E como o irmão Jonatas falou, né? O sobrenatural se manifesta, né? No ápice das provações, né? Como Deus foi ali com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles entraram naquela fornalha, né? Naquele ápice ali que eles foram jogar eles, Deus se manifestou ali. Uhum. E cremos que todas essas coisas estão acontecendo, tudo acontece para um propósito, né? É E verdade. todas essas perseguições acontecem para que o sobrenatural se manifeste na sua vida, né? E para que nós né, sairmos logo dessa terra, né? De aflições, de angústias, de dor. Amém. Sim. E que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, fortalecer a fé dos irmãos. Eu até recomendo, né, que os irmãos leiam essa mensagem, José encontrando seus irmãos, Tremendo. porque é o que nós estamos vivendo, é o que nós estamos passando, perseguições para todos os lados, mas é um sobrenatural que irá nos guardar e nos livrar de todos os males. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Amém. Irmão. Bem, Deus abençoe, irmãos. Foi muito bom, né, nós lermos essa mensagem aqui, explicar, né? Falamos aqui um pouquinho e assim como o irmão João recomendou, também recomendo muito ler essa mensagem aqui porque é muito importante para o dia que nós estamos vivendo, né? Você viu, o irmão Brana pregou em 1956 essa mensagem, né? Nós estamos em 2021 e parece que é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Deus abençoe. Muito bom. Amém. E quero citar só, fazer das minhas palavras, né? Um parágrafo que o profeta fala na mensagem: um fundo clama outro fundo. Ele diz: eu não creio em dois Espíritos Santos. Eu creio que o mesmo Espírito Santo que aqueles discípulos no caminho de Emaús foi o que te trouxe até aqui hoje, né? Amém. Então, que você seja abençoado com esse pequeno programa, com essas palavras que o Senhor tem nos dado. E deixe o seu comentário, né? Alguma sugestão, alguma crítica, será muito bem-vinda. Deixe o seu like se você gostou, deixe o seu dislike caso você não tenha gostado, né? Para que nós até possamos melhorar. E qualquer dúvida, temos um e-mail, temos um número, né, irmão João? Temos. Pode estar encaminhando. E siga, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e quem acompanha os nossos próximos programas. É isso que nós desejamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom.
Shalom. Shalom.